Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, sexta-feira, cada unidade do Bitcoin nesse instante está na casa ali dos 98 mil dólares, 97.900, 98 mil dólares. A gente está em um dia de extrema volatilidade. Para vocês terem uma ideia, na manhã agora dessa sexta-feira, na manhã desse dia 7 de fevereiro, o Bitcoin ele já chegou a alcançar a marca dos 100 mil dólares americanos. E aí ele voltou para essa queda até 97.600 e agora está voltando para 98 mil. Então a gente está num momento de uma volatilidade bastante intensa. Volatilidade essa que tem sido naturalmente não só vista no Bitcoin, mas sim compartilhada nas outras principais criptomoedas do mercado. XRP, por exemplo, o terceiro maior criptoativo do mercado, nesse instante está com uma alta nas últimas 24 horas de 4,36%. Mas a gente já viu também valores ainda maiores ao longo do dia de hoje. E teve a queda e está voltando a tentar se recuperar em V. Então, nesse momento, para vocês terem uma ideia, cada unidade está em 2,45, mas hoje já chegou a bater 2,52. Então, a gente está num momento de bastante volatilidade no mercado cripto como um todo, muita cautela nas suas negociações. Nos ETFs de Bitcoin Spot, no dia de ontem, a gente teve mais um dia negativo. A gente teve um dia de outflow. A gente teve ao total uma saída de 1.292 unidades de BTC, com o ETF da Fidelity liderando as vendas com 1.068 unidades de Bitcoins vendidas. Já nos ETFs de Ether Spot, a gente teve mais um dia no verde. Foi o sexto dia consecutivo de inflow. Um inflow de 3.839 unidades de ETH. Foi o menor inflow da sequência, foi um inflow em dólar americano de 10,7 milhões de dólares, mas de qualquer forma é uma marca expressiva e é mais expressivo ainda por cima por continuar sendo inflow, por não ter sido outflow. E isso é bastante simbólico, porque o ETF do Bitcoin não está conseguindo uma sequência de dias tão positivo que nem o ETF de Ether tem conseguido. Isso demonstra que o ETF de Ether de fato está ganhando cada vez mais tração, especialmente em relação a institucionais e investidores do mercado financeiro tradicional. Mas agora os varejistas, digamos assim, do mercado cripto, os compradores comuns, eu e você, estão até mesmo caindo num panic sell em alguns momentos, uma venda motivada por pânico de quedas maiores. Mas enquanto o varejo está vendendo, as baleias de Bitcoin estão disparando as compras em fevereiro. O mercado registrou um crescimento de 135 carteiras com mais de 100 BTC, evidenciando o aumento de confiança dos grandes investidores. Em contraste, carteiras com menos de 100 Bitcoin encolheram em 138.680, significando uma saída significativa de traders menores. Ou seja, os menores estão vendendo para os maiores, e isso é o que a gente tem costumado ver nessas correções que estão acontecendo. De qualquer forma, a gente sabe que a volatilidade costuma afastar sim uma parte do mercado, mas os investidores institucionais, os grandes investidores e até mesmo os investidores do mercado financeiro tradicional, que já estão mais acostumados à volatilidade, estão comprando cada vez mais Bitcoin, cada vez mais Ether, cada vez mais criptomoedas de uma maneira geral. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora a gente vai falar sobre regulação em um país europeu, e esse país é a República Tcheca. O presidente da República Tcheca assinou uma legislação histórica sobre criptomoedas, fornecendo ao país clareza regulatória sobre ativos digitais, alinhada às leis mais amplas da União Europeia. De acordo com um post no blog traduzido da Associação Tcheca de Criptomoedas, também conhecido como CKMA, a nova legislação simplifica as regras físicas para criptoativos e implementa o regulamento da União Europeia Markets in Crypto Assets, que é o MiCA, de uma forma que apoia a inovação e o desenvolvimento de toda a indústria. Após anos de lobby, a CKMA desempenhou um papel na preparação da legislação. Abre aspas. As propostas apresentadas eram completamente impensáveis alguns anos atrás. Agora, todos os legisladores presentes concordaram com elas. Fecha aspas. Vale ressaltar que essa nova legislação, que foi assinada pelo presidente da República Tcheca, isenta de imposto após 3 anos de hold. Ou seja, você comprou Bitcoin, manteve essa sua criptomoeda em hold, você manteve a custódia dessa criptomoeda por 3 anos, quando você for vender, você não vai pagar nenhum imposto de ganho de capital na República Tcheca. Notícia muito bacana para o mercado, ainda mais por ser um país europeu,
por ser um país que está adotando, inclusive, a MiCA, que é justamente esse regulamento da União Europeia como um todo. Aqui, ó, a nova legislação tcheca de cripto está alinhada aos mercados mais amplos da União Europeia em requisitos de atendimento cripto, que foram totalmente implementados em 30 de dezembro. Então, um país da Europa que adota o MiCA está adotando uma regulação mais ampla para a criptomoeda de uma forma que beneficie a indústria. Muito provavelmente a gente vai ver muita gente indo para a República Tcheca para poder liquidar lá, especialmente grandes baleias. Afinal de contas, 3 anos de hold para quem é convicto na criptomoeda, venhamos e convenhamos, não é muito. Notícia positiva que a gente espera que isso acabe se alastrando de uma forma geral pelo mundo. E o que a gente não espera que se alastre pelo mundo são as CBDCs. Deputado alega que Drex vai permitir que Brasil controle a vida das pessoas como na China e pede explicações ao governo. O deputado federal Alan Garcês, do PP do Pará, protocolou um pedido na Câmara dos Deputados para que o governo Lula explique como vai funcionar o Drex. Segundo ele, apesar dos anúncios do Banco Central, ainda surgem dúvidas sobre se a CBDC será usada para controlar a população. Abre aspas. Surgem diversas dúvidas com o andamento do projeto, o eventual controle excessivo por parte do governo e controle comportamental semelhantes ao modelo chinês são algumas das preocupações. Fecha aspas. O deputado ainda argumenta que é preciso garantir que o Drex não vai acabar com o dinheiro físico, pois isso afetaria a vida das pessoas. Abre aspas. A possível extinção do dinheiro físico e a falta de acesso por parte das pessoas mais humildes também surgem como preocupação latente. Fecha aspas. Vale ressaltar que há sim um projeto de lei, uma ideia de acabar com o dinheiro em espécie, mas em contrapartida também já existem projetos de leis que estão querendo proibir que acabe o dinheiro em espécie, a nota do dinheiro propriamente dito. Então a gente começa a ver se formando aí, na verdade, uma grande bancada anti-Drex. E o que é bastante simbólico, né? Porque inclusive o Banco Central está dando diversas argumentações já sobre a Drex. O presidente do Banco Central atual, por exemplo, Gabriel Galípolo, que já foi indicado pelo governo Lula, afirmou que o Drex não é propriamente um criptoativo, mas sim uma plataforma de infraestrutura financeira durante participação em evento promovido pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS, na Cidade do México. Abre aspas. O Drex não é uma moeda digital de Banco Central, mas uma rede de registro distribuído com tokenização de depósitos e ativos em uma estrutura de contratos inteligente. Fecha aspas. Segundo Galípolo, o Drex não afetará o dia a dia dos brasileiros, uma vez que não será usado como moeda corrente para pagamentos, refutando indiretamente as acusações de que o projeto do Banco Central poderia ser usado para controle da liberdade e privacidade nas transações financeiras. Vale ressaltar que o Drex foi o novo nome que foi adotado para o Real Digital. Quando o projeto surgiu, ele tinha o nome de Real Digital, que era uma CBDC brasileira. É claro que a gente sabe que hoje em dia, no escopo atual, o Drex ele vai ser utilizado de fato mais como o por trás das cortinas. Vai ser utilizado para compensação financeira, para remessa financeira internacional, etc, etc, etc. Mas é claro que, a partir do momento que ele for ganhando tração, é muito difícil que ele não seja, que o escopo dele não vá crescendo, que ele não seja adotado também pelas pessoas físicas, digamos assim, né, pelos usuários comuns. Então, falar que o Drex não é uma moeda digital emitida pelo Banco Central não é uma completa verdade. Afinal de contas, ele era inclusive o Real Digital. Drex foi só uma nova nomenclatura criada há alguns anos atrás para o Real Digital. E por que Real Digital levava o nome do Real, que é a moeda fiduciária do Brasil? Porque era uma moeda. Então, parece ser, na verdade, só uma defesa, de fato, do projeto feita pelo presidente do Banco Central. Ele está no papel dele, mas está no nosso papel também ficar vigia, ficar atento ao que está acontecendo no desenvolvimento desse projeto. Para dar continuidade no episódio de hoje, a Trump Media and Technology Group pretende lançar fundos negociados em bolsa, ou seja, ETFs, e contas gerenciadas separadamente vinculadas à sua plataforma Truth Social, que inclui estratégias de investimento relacionadas ao Bitcoin. De acordo com o anúncio feito no dia de ontem, o Trump Media and Technology Group, que é majoritariamente de propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, registrou marcas comerciais para diversos ETFs e SMA, que é justamente o conta gerenciada separadamente, ligados à plataforma Truth Social e ao serviço de streaming de vídeo Truth Plus. As marcas incluem Truthify Made in America ETF, Truthify Made in America SMA,
TradFi US Energy Independence ETF e outros diversos, inclusive o principal que eu quero falar para vocês, o TradFi Bitcoin Plus ETF e o TradFi Bitcoin Plus SMA. O presidente e CEO do grupo, o Devin Nunes, que também atua na administração Trump como presidente do Conselho Consultivo de Inteligência do presidente, disse que os fundos oferecem aos investidores a capacidade de investir em energia americana, manufatura e outras empresas que fornecem uma alternativa competitiva aos fundos progressistas e problemas de desbancarização. É claro e notório que o presidente Trump está cada vez mais dedicado, tanto como presidente como como pessoa física e seus empreendimentos, nas criptomoedas de uma forma geral. O que é, na minha opinião, uma excelente notícia para o mercado cripto. Afinal de contas, hoje ele é o presidente da nação mais poderosa do mundo. Então a gente pode esperar que venham boas coisas para o mercado de uma forma geral. Inclusive, ele é, na minha opinião, um dos grandes responsáveis de forma positiva pelo Bitcoin agora. Ali está na casa dos 98 mil dólares, bastante próximo dos 100 mil dólares. E a gente está com excelentes prognósticos. Antes da eleição, por exemplo, para presidente dos Estados Unidos, em novembro de 24, cada unidade do Bitcoin estava ali na casa dos 65 mil dólares americanos. E agora a gente está reclamando que está em 98 mil dólares porque está em queda, está em correção. Então, se a gente olhar para um passado não tão distante assim, menos de 4 meses atrás, a gente vai ver que a alta é bastante significativa. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rápida sobre El Salvador. El Salvador retirou o status de legal tender, de moeda de curso legal, do Bitcoin, por causa de um acordo que eles fizeram com o FMI. Muita gente começou a especular que El Salvador poderia estar desembarcando da ideia do Bitcoin, mas muito pelo contrário. El Salvador, ao longo dessa semana, fez compras a mais do que já costuma fazer. El Salvador compra diariamente um Bitcoin para sua reserva estratégica de Bitcoin. Eles, nesse momento, por exemplo, têm 6.070 unidades de BTC. E nessa semana teve um dia específico que, fora um Bitcoin tradicional, eles compraram mais 11, ou seja, eles compraram 12 BTC ao todo. Então, se restavam dúvidas se El Salvador continuaria mergulhado nas criptomoedas, mergulhado no Bitcoin, parece que essas dúvidas estão ficando cada vez mais para trás. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui, deixa o seu like no vídeo. Se você está escutando por algum stream, dá 5 estrelinhas no podcast. Passa a seguir a gente por aqui também. Se inscreve no canal se você está pelo YouTube, que isso é o que faz a gente poder continuar produzindo conteúdo diariamente para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem. Muito obrigado e um excelente final de semana.